Olá, sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e essa é a nossa terceira versão aqui, nosso terceiro episódio sobre gestão pública no mês das mulheres. E é o último episódio, assim, eu ouvi coisas muito importantes, muito sérias que a gente escutou aqui dessas mulheres maravilhosas que eu trouxe aqui para vocês. E hoje eu estou aqui com a Kelly Galbieri da FUMAS e a Luciane Mosca da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. São as duas mulheres mais importantes no atendimento social de Jundiaí e elas devem trazer conversas muito interessantes para a gente saber o perrengue do dia a dia dessas duas importantes mulheres aqui. Vocês são muito xingadas? Você é, com certeza. Eu com certeza absoluta, né? Eu acho que não é xingada, só xingada. Mal amada. Acho que nós somos mulheres que desafiam muito, né, o senso comum. Então, eu acho que tem um processo de julgamento em torno da gente muito grande, porque a gente trabalha com políticas, né, Kelly, que são políticas sociais, sempre são muito julgadas. E como a gente representa as políticas sociais, somos julgadas também. Então, acho que ao longo da minha carreira, já recebi nomes e apelidos. Alguns. Kelly trabalhou com diversidade sexual, hein? Eu ia falar isso, eu já fui muito mais xingada do que eu sou hoje. Hoje eu sou xingada porque, infelizmente, a gente não consegue atender a demanda da cidade inteira para habitação, né? Então, por conta disso, de as pessoas ficarem chateadas. Quando você era da diversidade Mas da diversidade, até ameaçada de morte eu fui. Porque então, você defendia o interesse, os direitos? Os direitos. Eu defendi os direitos das pessoas LGBTs, que no meu ver, e que deveria ser de todo mundo, tem os mesmos direitos de uma pessoa hétero e cisgênera, né? Mas aí eu fui muito xingada. Muito. Ainda recebo muita crítica, até a gente vai... Tá pretendendo lançar um novo livro sobre diversidade, então a gente sabe que vem paulada. Mas por que você acha que acontece isso? Aí a gente vai ter que... cada vez que a gente vem falar de um tema social, eu fico pensando que eu deveria estudar psicologia social, porque só pode ser Freud, gente. Por que você não quer que o LGBT tenha... Porque a fala mais comum que eu ouvia é porque a gente tinha que cuidar das nossas crianças. Ué, né? mas não tem criança LGBT. Não, mas uma criança vê um pai casado com outro pai, isso vai desvirtuar a criança. O triste é que ninguém pensa no tanto que a gente tem visto de abuso sexual de criança dentro de casa, né? Da família. Que sempre foi. A família cristã, católica. Exatamente. Então, por conta disso... Eu acho que tem mais coisa... atrás disso. Tem. Eu acho que é coisa de Freud mesmo. A liberdade sexual das pessoas incomoda muito as pessoas. Sempre. Então, isso incomoda muito. Assim como o estigma do ser morador de rua. Quer dizer, você deve ser odiada porque você é a mulher que acolhe morador de rua. Pois é. E acolhe não só o morador em situação de rua, né, a pessoa em situação de rua, mas como, por exemplo, mulheres vítimas de violência, né? Então, esse mês a gente discutiu muito isso. E o quanto que os homens, eles falam, mas tá vendo, é uma outra mulher defendendo uma outra mulher. Então, assim, acaba sendo pra gente, né, um processo diário de alguns enfrentamentos, estigmas e de violências também, Sim. né? Porque é isso, é claro, nesse espaço que eu atuo, para além das pessoas em situação de rua, mulher vítima de violência, idoso, criança, adolescente, enfim... eu trabalho sobretudo com essa matricialidade familiar. E aí, existe, dentro dessa dinâmica da matricialidade familiar, existe a questão das estruturas machistas, né? Patriarcado. O patriarcado. Então, imagine como que é isso. Em muitos momentos, acho que a gente é xingado e julgado, em outros momentos, extremamente fragilizada, né? As pessoas olham para mim e falam, mas... Você tem carinha mesmo de ser da assistência social. Eu falo, nossa, mas... que cara é essa? Né, esse estereótipo, né? Mas quem não te conhece, tem que falar isso, quem não te conhece. Exatamente. Aí eu olho assim, eu falo, mas... Poxa vida, e uma coisa muito de fragilizar, né? As mulheres, principalmente mulheres que estão em espaços de poder... de que, olha, essa função foi feita para você que é mulher. Uhum. Aí um dia eu perguntei, mas e se eu fosse, sei lá, o secretário de segurança pública ou gestor de uma área que é masculina, Finanças. né? Finanças, por exemplo, olha, eu até poderia, né? Eu sou formada em ciências contábeis.
E como isso fragiliza a gente, né? Como a questão do gênero fragiliza. E é muito engraçado, assim, porque... Engraçado e triste ao mesmo tempo, porque tem essa questão do gênero e dos estereótipos, e tem a questão do pré-julgamento nos espaços femininos, né? De que, por exemplo, a gestão pública está sendo ocupada por lideranças mulheres, mas que não é um lugar para ser nosso, sim, né? Eu escuto isso o tempo todo. Ah, mas se fosse um homem, seria diferente. Eu falo, nossa, mas nós estamos em 2026. Não, né? Eu acho que você, a sua secretária de administração veio aí, eu acho que as suas servidoras já são a maioria lá na prefeitura. Então, exatamente. E elas vão ser diretoras e elas vão ser secretárias. Mas é bem isso que a Lu está dizendo. A assistência é como se tivesse uma permissão, porque está tratando de assistencialismo na cabeça na cabeça no pensamento comum. Agora, fora a assistência ou a educação, porque é professora, desde pequenininha ela foi criada para ser saúde professora. Também, né? Eu acho que saúde também não sei, viu? Acho que no fundo tem ainda aquela coisa, né, que o homem ele tem uma visão mais técnica, a mulher é mais... Gente, a habitação eu tenho sentido isso, sabe? De falas assim, que a gente precisa fazer uma fala com alguma outra secretaria e homens tão caridosos vêm se oferecer para estar comigo na reunião. Aff, Maria. Você quer que eu vá com você? Para quê? Para quê? Sem falar? Não, e não servidores nossos, externos, sim, sabe? Então, assim, é muito ruim você ter que mostrar todo dia, não. Eu não nasci ontem e me puseram de presente de um ano. Eu não sou advogada por nada, né? Aquela é advogada. Ela colocar estudou para ser fica advogada. Aqui na Secretaria de Habitação porque não tem ninguém para colocar. Não foi isso que aconteceu. A gente tem uma trajetória, a gente tem um trabalho de 40 anos na cidade. Então, ouvir uma pessoa dizer, você quer que eu vá junto, como se fosse para te dar segurança, para falar por você, é ofensivo. A mesma coisa quando a gente vai visitar uma obra, né? Uhum. Nossa, muitos homens, não, mas eu posso ir, eu posso fazer a leitura dessa planta com você, e muitas vezes eu falo, então, mas a planta foi desenhada por mim, né? Eu sei entendo, como que vai ser esse serviço, eu entendo disso. E como existe também esse processo, né, dessa fragilização. Mas você sabe que eu acho que o homem gosta de ajudar. Lá na minha casa eu sei resolver tudo, e às vezes eu peço ajuda dos meninos. Eu falo, cuida desse negócio aqui pra mim, cuida não sei o que lá, até pra delegar um pouco, pra não ficar tudo em cima de mim. Mas assim, às vezes eu fico pensando, você acha que o cara acha que eu não sei carregar essa sacola sozinha, ou contratar um pedreiro, ou contratar não sei quem, então às vezes eu não quero fazer. E aí eu delego pros meninos. Sim. E eles se sentem o máximo, porque eles estão fazendo isso. É claro que eu tenho competência pra fazer, como eu já fiz várias vezes, só que eu tô na 9ª reforma, já me encheu. Então, se você quer me ajudar, beleza, me ajuda aí. Mas assim, cara, a gente não precisa. Mas é difícil para eles, né, admitirem que a gente não precisa. Eu acho que por conta de todo o processo estrutural, né, do machismo. E é tão engraçado porque quando a gente conversa e fala isso para os homens, né, eu pelo menos escuto isso bastante. Eu falo, não, mas pode deixar que eu faço. Eles falam, mas porque você quer... direitos iguais, né? Então, se você acha isso, faça tudo sozinho. E na verdade, nem por isso, né? Então, eu às vezes até vejo que tem um debate maior, uma narrativa maior em torno da questão de ser mulher, muito mais dos homens do que da gente que está nesse espaço de fala mesmo. Eu acho isso bem interessante. Então, eu tenho... pelo menos percebido dentro dos espaços de trabalho, na vida pessoal, o quanto que eles se importam muito, né? Quando a gente fala, não, pode deixar, eu faço, eu quero fazer isso. Eu adoro, por exemplo, obras, decoração. Em casa, eu faço tudo, eu troco desde a resistência do chuveiro. Que bom, eu não sei fazer eu aprendi. Isso Aprendi a trocar de seguro mesmo. Olha, seguro mas eu só fui aprendendo, né? Porque eu venho de uma família de 3 mulheres e o meu pai... Foi muito bacana, né? Você estava falando que seu pai era feminista, o meu pai acho que também, porque ele me ensinou a dirigir carreta, né? Eu aprendi a dirigir numa Scania 112, quando eu fiz 16 anos, meu pai começou a me ensinar. Aí ele ensinou a gente a trocar resistência do chuveiro, ele falou, olha, dirigir um carro grande, viu, minha filha? Trocar a resistência de chuveiro
e trocar lâmpada e tomada, todas vocês têm que saber, porque isso é uma coisa que você vai ficar pedindo sempre na vida, né? E é verdade, assim, né? E é verdade. A carreta, não acredito que você ia não ia encontrar para dirigir, mas de resto, coisas que a gente tem sempre que pedir para alguém. Você já foi atacada pessoalmente? Te ameaçarem? Olha, por telefone. Em 2017, quando eu trouxe a peça de teatro da Princesa e a Costureira para Jundiaí, verdade. Foi traumático, né? Porque eu saía de 7 anos conselheira tutelar, que eu era a salvadora da cidade, salvava as criancinhas, para 6 meses depois eu ser a vilã que estava sexualizando crianças, que ia acabar com a família, né? E aí eu recebi na própria prefeitura, eu recebi uma ligação para eu tomar muito cuidado quando eu saísse no estacionamento, que iam estar me esperando. Então, assim, vinham informações até de blogs da Bahia. O pessoal da Bahia também chegou a me ligar para perguntar se precisava de segurança, sabe? Porque lá tem o coletivo maior, né, do Mote. Então, oferecendo ajuda, porque foi um boom muito grande. Então, esse tipo de coisa, mas juro que nunca foi um motivo para eu pensar em parar. Não, era exatamente o contrário. Quanto mais a me ameaçava, mais eu trabalhava. Você já foi ameaçada de morte? Muitas vezes. Fui muito ameaçada já em um período da minha vida pelos companheiros, né, pelos maridos das mulheres que sofriam violência doméstica, porque hoje a gente tem acolhimento, né, a gente consegue abrigar, tem a patrulha. Antigamente não existia. A assistência social praticamente fazia o acolhimento ali na unha, né, levava para a secretaria para depois organizar a vida delas com a família extensa. Então, por muitas vezes eu fui ameaçada por esses companheiros. E já fui ameaçada também por outros gestores, outros secretários em algumas prefeituras que eu trabalhei. Como, por exemplo, você tá falando muito, fica quietinha. Fica quietinha é a palavra que eu detesto. Fica quietinha, né? Você não precisa toda hora dar a sua opinião. Ou já aconteceu. Respiro fundo. Das pessoas falarem, viu, mas você tem que se pôr no seu lugar, né? De um outro gestor como eu, né? De falar para que eu me colocasse no meu lugar. Acho que então, já houve, assim, né? Acho que nesses anos todos, na nossa trajetória, acredito que na da Kelly também, eu me deparei muitas vezes com essa Qual violência. Qual é a sua resposta? Hoje, a minha resposta é uma resposta sempre muito mais firme, né? E eu geralmente faço boletim de ocorrência, eu me coloco, faço os enfrentamentos. Mas não que eu vim de uma época que isso não acontecia, mas ainda na minha época era muito violento quando a gente reagia, né, a uma situação dessa. Principalmente nessa questão mesmo do feminicídio. Então, logo quando eu era bem jovenzinha, quando eu comecei, eu tinha um pouco de receio. Eu falei, mas o que vai acontecer comigo? Quem que vai me proteger, né? Será que eu posso fazer esse movimento? E aí eu também fui entendendo que esse é um espaço que ia ser disputado pelo resto da minha vida e que eu ia ter que aprender a me colocar, né? E lidar com isso tudo. Que ia desde as ameaças até as cantadas, até os convites maliciosos. E aí eu fui aprendendo a lidar com isso. Hoje, quando acontece, eu me posiciono de forma muito firme, né? Não vou falar para você que esse posicionamento não causa na gente algumas situações, né? Como já causou situação, inclusive, de perder trabalho, assim, ainda, né? Ainda estamos em tempos disso. Mas eu me sinto muito mais forte e acho que com condições de enfrentar, porque eu sei que existem outras mulheres que me tem como referência nesse espaço, né? Então, o que será dessas meninas e dessas mulheres se eu não me posicionar? Né? Agora, eu acho engraçado, eu sou amiga da primeira DDM daqui, que era a Fátima Giassetti, que é uma mulher muito porreta. E era muito engraçado, porque o cara cantava, ele matava, ele ameaçava as mulheres, às vezes eu chegava junto com as ocorrências, quando eu era repórter. Quando a polícia chega, os caras ficam fininho.
Eles não Mas, viu, enfrentam. às vezes não precisa nem ser polícia. Se você gritar mais que eles Eles já dão uma, né? afinam, Porque não tá acostumado. Eles afinam. Agora, uma coisa que é muito chata, que acontece comigo e deve acontecer com vocês, eu levanto de manhã armada. Armada. Peço proteção e vou pro meu dia. Porque vai ter um cara que vai falar todo comigo, vai ter gente que vai querer que eu faça não sei o que no jornal, quer que tire uma notícia e eu vou falar não. Eu sou a mulher do não. Então, assim, eu tô sempre armada. Eu nunca posso estar relaxada, porque se eu piscar, a coisa sai do controle. Você tem essa, assim, e é horrível isso, né? É muito ruim. Eu tenho para mim que eu ouvi do meu pai várias vezes que homem não gosta de mulher que fala muito. Aff. Sabe? Meu pai era um machista, é um machista top, sabe? É o tóxico total. Ele não deixou minha mãe tirar carta até hoje. Coitada. A minha mãe não podia usar uma roupa colorida, porque isso aí não é roupa de mulher decente. Então, assim, todo tipo de machismo a gente viu em casa. E aquilo sempre foi uma coisa que me deixou muito inconformada. Mas às vezes eu ainda me pego com dificuldade de responder na hora para a pessoa, quando a pessoa... Se é uma situação de trabalho que alguém vem me dar uma ordem, alguma coisa que eu vejo que é descabida, eu consigo falar, mas se é uma cantada, alguma coisa assim, eu travo ainda. Olha, aos 55 anos de idade, eu percebo o quanto aquele ensinamento absurdo ainda reverbera. Mas suas filhas não. Imagina, de jeito nenhum. As coisas que eu já aceitei na minha vida em relacionamentos e tudo mais... Elas não aceitam, né? Imagina, elas ficam muito bravas comigo. Bravas. Elas falam, como assim? Você naturaliza uma coisa que não pode ser naturalizada. Então, eu acho que as gerações têm mostrado pra gente. Eu acho assim, a gente pega os números de feminicídio que só aumentam, a gente às vezes tende a achar que as coisas estão piores, né? E eu acho que estão melhores, porque a gente tem essas mulheres denunciando, tem as mulheres na medida protetiva, a gente tem as nossas meninas que não aceitam mais esse... Imagina se um gestor falar para minha filha que ela não pode falar, ela sai de lá e vai fazer boletim de ocorrência. Não tem nem cabimento isso na vida delas. Mas na vida pessoal é outra conversa. E eu acho que isso você deve pegar lá. Às vezes a gente tem batido uma tecla que a dependência financeira da mulher a mantém na situação de violência. Eu tenho visto, e isso a gente está vendo não só na classe baixa, mas na classe média e na alta também, que é dependência emocional. E a gente não está trabalhando nisso. Sempre Concordo. né? Eu acho que há muitos anos atrás, a questão da dependência financeira, de fato, era um gatilho, né? E era uma situação que a mulher precisava mesmo... Uma vulnerabilidade mais. Exatamente. Hoje, eu enxergo que é a dependência emocional, né? E ainda o medo do julgamento da sociedade, né? Eu acho que a gente retrocedeu muito nesse sentido. Avançamos em algumas questões, né? O julgamento do quê? Da sociedade ficar casada, apanhando? Você sabe que eu acho que não é o julgamento. Às vezes eu vejo do pessoal que a gente atende lá que o medo da solidão é maior do que o medo do julgamento. Porque se imaginar a idosa sozinha, aquela que não tem filho, ou que a família mora em outra cidade, isso eu acho que ainda segura muito o relacionamento. Eu acho que é um misto. Eu acho que tem isso, sim, né? Acho que tem o medo do julgamento, porque o julgamento nem sempre é de fora. Às vezes o julgamento é muito de dentro, né? De como é que a minha família vai entender essa separação, como é que meus filhos entendem. Eu acho que tem também uma questão da quebra do ciclo da violência e da construção da mulher, né? Dessa figura feminina, de como ela se enxerga dentro do mundo. Hoje eu falo isso para todo mundo. Eu falo, olha, a mulher ela é base da sociedade, né? Quem vai juntar os caquinhos, quem vai organizar a vida de todo mundo, é sempre a mulher. Hoje, cada vez mais, a gente está em postos de poder, em espaços de gestão. É a gente que educa, né? As crianças. É a gente que educa as crianças. Acho que a gente educa as crianças, educa o mundo, né? Tudo gira em torno da mulher ainda, né? E a gente que cuida de pai e mãe, velho. Sim. Exatamente.
E aí eu acho que essa quebra, né, com esse processo de cuidado, ela vai acontecendo no meio dessa sociedade machista, inclusive dentro dos ciclos de violência, porque as mulheres, ainda não enxergaram esse poder que elas têm. Né? Às vezes um atendimento social, numa conversa franca com uma outra mulher, eu falo, mas você já viu até onde você chegou? E às vezes eu preciso fazer uma fala assim para uma mulher que sofreu violência durante muitos anos. Eu falo, seus filhos estão criados, você conseguiu fazer isso, você é uma mulher fantástica, você já viu onde você chegou? Mas é que o cara destruiu a autoestima, né? Pois é, o cara e também a sociedade, né? Então, assim, ela demora para se enxergar nesse lugar, às vezes até a gente mesmo, né? De se enxergar nesse lugar empoderado, de falar, não, eu posso decidir sobre isso, né? Sou uma pessoa independente. Então, eu acho que a sociedade vai fazendo esse movimento ainda de atropelar, né, essa identidade dessa mulher que é a estrutura da própria sociedade. Acho que eu estou tendo falas muito feministas hoje. Ainda bem, né? Ainda bem, Nós né? estamos aqui para isso. Exatamente, Agora, eu já tive uma época que eu fui mais agressiva, né? Eu não sou uma mulher muito doce. Você tem uma carinha de doce, mas eu não sei. Eu aprendi agora a dosar a minha resposta, porque eu era muito na porrada. O cara vinha com porrada, ele recebia outra porrada maior que a dele, né? E agora eu doso um pouco as brigas que eu vou entrar. E como é que eu vou responder esse cara? Porque o que eu descobri com a idade, que eu também vou fazer 55, é que esse tipo de situação, essas brigas que a gente compra à toa, causava mais mal pra mim do que pro cara. Entendeu? Exatamente. Então, tem gente que não vale a pena. Então hoje eu olho a briga, eu falo assim, eu sempre brinco lá, eu falo assim, eu vou escolher a briga. Que briga que vai ser essa semana? Então eu escolho uma briga. E aí eu vou brigar com as ferramentas que eu tenho e tal, mas de uma forma um pouco mais civilizada do que eu fazia no passado, porque eu sempre fui feminista, fui criada com um pai feminista, tive uma mãe muito libertária, mas assim, eu vi que tem briga que não vale a pena. E essas brigas que não valem a pena, normalmente elas estão na família. Ou nos amigos muito próximos. Ou nos relacionamentos. Porque no profissional, você faz um e-mail profissional pro cara, bota o cara lá no stand-by e ele fica lá. E se o cara vai fazer um ha-ha-ha, você já tira, né? Dificilmente a gente tem que chegar no profissional e fazer uma ameaça. Ó, cara, para com essas conversas, senão eu vou ter que fazer um boletim de ocorrência. Você não vai querer, né? É difícil a gente ter que chegar nisso. Mas nas relações pessoais... Você sabe que eu ontem tive que tomar uma posição dessa justamente por conta da história, né? De a gente não ter ganhado o Oscar e não sei o que e tal. E a gente tem grupos de amigos. E assim, tem gente que fica muito feliz que a gente não ganhou o Oscar. Pois o filme é maravilhoso. E aí começa a colocar justamente figurinhas e desenhos. Eu recebi uma também. E eu falei, apague imediatamente essa figurinha. Sempre... voltada ao lado sexual, né? Com objetos fálicos na mão e tudo mais. É a mesma figurinha que eu recebi, o Wagner Moura segurando o Oscar fálico. E aí eu coloquei no grupo, eu falei, olha, se vocês continuarem com as figurinhas, eu vou sair do grupo. E aí, porque assim, é o tipo de situação que eu também não vou me indispor com ninguém, porque não vai adiantar. Eles vão continuar pensando a mesma coisa. Eu vou estragar uma amizade que eu gosto, embora as pessoas pensem diferente de mim, não preciso andar só com quem pensa igual a mim. Mas eu não consigo ficar quieta, né? Ver e passar. E aí a pessoa fala, mas ficou tão bonitinho. Eu falo, quisera eu estar num grupo de WhatsApp em que o Wagner Moura tivesse e não você. Pois é. E aí... Teve aquele bloco no carnaval, né? Wagner Moura, todas nós queríamos namorar você. Então, assim, eu acho que a gente tem mesmo que escolher briga. Porque senão a gente também fica louca e insuportável. Ninguém mais tem até medo de falar com a gente, porque sabe que lá vem briga, né? Então não vale a pena. E a gente vai endurecendo. Eu acho que eu já fui bem mais dura, né, em tempos anteriores. Acho que é isso. A maturidade vai nos ensinando a escolher as brigas e também a deixar esse endurecimento de lado em alguns momentos, porque a gente vai se tornando, acho que, uma pessoa amarga, né? Pelos processos, né, que a gente vem sofrendo, acho que a gente fica pouco comovida. Pouca coisa me comove hoje, porque imagina, 33 anos de jornalismo, que já vi de mulher assassinada.
Entendeu? Então, assim, a gente vai ficando... E na vida pessoal, não sei se acontece isso com vocês. Às vezes a minha filha quer fazer um drama, né? Porque Virgem com Peixes gosta de fazer drama. Eu falo, pelo amor de Deus... Você mora em São Paulo, você tem comida na geladeira, você tem opção, não vamos reclamar, né? Eu dou uma cortada, sempre dei uma cortada nos meus filhos, sabe? Tipo assim, não, ó, não é lugar de drama, classe média, não dá pra fazer drama aqui nesse país, né? Dá uma olhada ao redor. Então a gente fica meio essa... Ela fala assim, ai, você não é acolhedora. Eu acho que não... Eu já ouvi muito isso das minhas filhas. Eu acho que eu nunca sou acolhedora nesse sentido, porque eu sempre faço as pessoas refletirem. Eu falo, mas olha, você sabia que existe tal situação acontecendo? É um absurdo você falar isso. É a mesma coisa de dor, né? Eu suporto bem a dor física, porque as outras dores da vida já vão te deixando mais firme também. E as pessoas falam, nossa, mas que insensibilidade. É bem o que você falou, mas tem uma carinha de tão meiga e tal. E aí quando eu preciso ser mais dura, às vezes, né, a gente trabalha juntos, às vezes num grupo, alguma coisa que eu preciso ser mais dura, as pessoas falam, nossa, como você tá violenta hoje. E não é nenhuma questão de violência, você tá se posicionando, né? Justamente. Mas eu também acho que isso é um perigo da vida, porque senão a gente não consegue viver a vida com leveza. A gente, em alguns momentos, a gente precisa deixar esse espaço da feminilidade para trás, porque você precisa o tempo todo se colocar num espaço, né, de briga com a lógica preconceituosa, a estrutura machista, e aí a gente vai também se deixando um pouco, né? Isso já aconteceu em alguns momentos da minha vida, e eu tive que retomar e falar, não, eu sou uma mulher, eu gosto de ser mulher, né, eu tenho orgulho e eu não preciso provar ao contrário disso para estar onde eu estou, nem precisa hoje. Vestir terninho. Exatamente. Não sei se você passou nessa sua fase assim. Eu tinha os 2 filhos já, tinha uns 35 anos, eu tinha terninho. Aonde eu ia de terninho. Agora eu olho para trás e falo assim, eu me recuso a usar terninho, porque isso não me representa. Falando em terninho, a minha filha mais velha, ela não usa vestido, não usa saia, nem cavacatuça, ela usa terno. E a minha mais nova vai fazer uma cerimônia de casamento agora mês que vem, e a minha filha vai de terno. Ué. E como ela foi na formatura da irmã, que é como ela se sente bem. Se a gente pensar na nossa geração, ia ser assim um escândalo, porque meu pai acho que nem deixava eu ir, se eu falasse que eu ia de terno, imagina. Meu pai não deixava. Não, meu pai não ia deixar. E hoje a liberdade que elas conquistaram é muito diferente, né? Essa minha filha que vai casar, ela casou no civil há 2 anos atrás, e agora ela quer fazer a festa de casamento, então... Ela vai fazer quando ela quer a festa de casamento. A irmã vai vestida como ela quer. Ela não quer casar em Jundiaí, ela vai casar em São Bernardo. Então vai todo mundo para lá. Eu acho que os jovens conseguiram, né? É mais liberdade. Mais liberdade. Inclusive de não casar, né? De não casar. E o respeito das pessoas. Eu quero fazer assim. E se você não estiver contente, não problema seu. Problema seu. Não tem mais que agradar. Isso. Não tem essa coisa de agradar. E eu sempre acolho lá em casa as diferentes formas que eles estão. O meu filho namorava junto, agora ele está separado, ele mora sozinho. Aí eu pergunto, você está precisando de alguma coisa? Acolhe, a outra namorava, agora não está mais namorando, mas está morando sozinha. Então eu pergunto, o que você quer? Não sei o quê, quer trazer os amigos? É uma coisa um pouco mais de agregar. E eu não fico no julgamento. Ela fala, mãe, o que você acha que eu vou fazer? Não sei, fala com a sua terapeuta. Né? Porque não dá, a gente tem que ir dançando conforme a música aparece, porque senão você vai ficando demodê, né? Vai ficando demodê. Você vai ficando atrasada, e aí não dá mais pra você acompanhar. E eu, por enquanto, aos 55, tô acompanhando. E eu acho que a gente tem que toda hora, né, provar que é natural a gente não querer casar, não querer ter filhos, né? Eu tenho que estar sempre explicando alguma coisa pra alguém, né? A prefeitura, você não teve filho, né? Eu não tive filhos. Você não quis, não foi? Porque eu não quis, né? Então. Eu escolhi não ter filhos. E eu escolhi não casar novamente. Eu experimentei, casei e tal, foi bacana.
E hoje existe todo aquele julgamento, mas você é tão jovem ainda, por que você não Porque eu casa? sou inteligente, né? no caso de novo. Mas você não é solitária, sem nenhum filho, quem que vai cuidar de você na velhice? Gente, né? Tem uma fala assim, todo mundo pensa não Quem é nisso, que assim. garante que Quem? filho vai cuidar? Quem imagina. garante? Se a gente pegar os números de maus tratos a idosos em Jundiaí, é um número que só aumenta. E é familiar. Exatamente. É familiar. Exatamente. Porque eu acho o seguinte, eu tenho os filhos e eu também não quero ficar com a responsa. Por que eu acho que eu tenho que meus filhos têm que cuidar de mim? Eu não acho isso. Eu não acho isso. Eu acho um saco ter que cuidar de uma pessoa, né? Só que eu falei pra eles, ó, a hora que eu ficar demente de vez, vocês legalmente, vocês vão ter que me aturar. Então vocês vão ter que fazer uns acordos. Me botar no asilo, né? Escolhe um asilo legal. Então, mas se você tem essa visão dos 40 e pouco, você já fez o seu pé de meia, você já fez um projeto para quando você ficar velha. E não ter filhos também é um projeto de vida, né? Claro que é. Também é um projeto. E é um projeto de vida, gente, bastante interessante também, né? E como as pessoas julgam muito essa coisa, né? Do não ter filhos, de você não ter ninguém. Eu acho super engraçado, uma coisa que acontece bastante aqui em Jundiaí. A gente vai no evento, né, Kelly? Então eles mandam um convite para a secretária e para o acompanhante. Eu falo, não, mas eu não tenho. Aí as pessoas falam, mas como que não tem acompanhante? Eu falo, gente, não tenho. Qual é o problema de você não levar ninguém, gente? Eu adoro ir sozinha. Agora eu vou terminar esse podcast aqui com uma... Eu vi uma imagem, no Instagram apareceu para mim uma senhora na Itália, bem senhorinha, 90 anos, morando sozinha numa casinha. E aí as pessoas perguntam para ela, a senhora se sente só? Ela fala, não. O marido já morreu? Os filhos já morreram? Não. Mas o que a senhora faz todos os dias? Eu vou ali na praça olhar os carros passarem. Mas não tem um momento de solidão na sua vida? Ela falou assim, não tem. Então, essa imagem, eu falei assim, olha que senhora fantástica, ela conseguiu conviver com si mesma. Então, talvez a gente procure no outro, tem que ter o acompanhante da secretária, porque a gente não consegue conviver com si mesmo. Você já assistiu aquela série Crônicas de São Francisco? Já. Você já assistiu? Já assisti. A minha filha fala que aquela mulher de 90 anos que cuida de todo mundo sou eu. Então ela fala, mãe, eu fico imaginando você velha, você vai montar uma comunidade LGBT e vai ter a sua casa e vai acompanhar os jovens ali do lado. Gente, é meu sonho. Ver sempre jovens, sempre pensando, né, o que está acontecendo no mundo, trazendo. É uma opção, gente. É uma opção. E o filho não te garante nada. Nada. Se você tiver sorte, como você temos, a gente vai ter um filho bacana. Se não tiver sorte, porque é sorte também. A gente fica sozinha do mesmo jeito. Bom, gente, é o nosso papo aqui do mês das mulheres finalizando. Espero vocês. Até mais.